E aí, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso podcast, agora com rebrand total, né? Quem já ouviu os episódios anteriores aí, os dois últimos, já sabe que fizemos as mudanças necessárias, tá muito louco. Como você está, Chay? Fala, miojo, só na paz? Tô muito bem aí, né? Tamo aí de cara nova, formato novo, com uma identidade um pouco mais limpa e mais séria, menos debochada como era antes, né? Eu acho que a gente tá, tipo, nisso mesmo, né? A gente reduziu o deboche. A gente reduziu o deboche pra poder criar esse formato novo mais curto também, né? Sucinto. Mas é interessante porque aqui eu acho que a gente tem mais espaço pra conversar nesse formato diferente, né? A gente consegue, com um episódio um pouco mais curto e direto ao ponto, né? E fazer, talvez, o que é a ideia do nome agora, né? Uma síntese de determinados temas. Exatamente. E hoje vamos falar do famigerado APEC, né? A gente precisa falar um pouco sobre isso, dar um contexto um pouco histórico bem rápido, só para o pessoal entender o que é esse APEC e por que isso é importante de falar, né? Porque a guerra isso tá relacionado a Israel, tá, gente? Para quem não sabe, tá relacionado a Israel e a guerra continua avançando dentro da Palestina, que é um problema gravíssimo. Mas o que acontece? O APEC, Chay, ele foi uma organização que foi criada ali na década de 50. E muito disso acontece por causa de uma... Cara, eles fizeram um ataque absurdo em Kibaia, né? Foi um massacre, que eles entraram lá eles destruíram 43 casas e mataram 69 civis, dentre eles, a maioria eram mulheres e crianças. Isso lá na Palestina. Isso na Palestina. E isso deu uma repercussão muito ruim nos Estados Unidos, porque a mídia tava cobrindo isso de uma forma, né, tava falando que Israel é um criminoso de guerra. Essa que era a grande parada. A gente tá falando de que ano? Isso aí, do começo dos anos 50, né? Década de 50. Ali 53, por aí. Aí tinha um cara chamado Isaiah Ken, que era um lobista já nos Estados Unidos, e aí ele cria o que era antigamente chamado de American Zionist Committee for Public Affairs. Mano, é basicamente um lobby. Ele tinha um outro nome antes, no início, né? Então, é o American Zionist Committee for Public Affairs. E aí ele muda, porque a sigla desse é AZCPA. Isso. E aí ele muda mais pra frente pra AIPAC. O motivo dessa mudança, desses caras, né, era justamente pra que eles não ficassem relacionados aos zionistas. Porque o zionista tava no nome do grupo. E aí ele substitui os zionistas para Israel. E aí vira o AIPAC. E tem um lance interessante aí, curioso, desse período, que a mudança ela acontece, se eu não me engano, em 63. E em 63 a gente tem o quê? Nos Estados Unidos, né? A gente tem o assassinato do Kennedy. Isso entra aí numa... teoria da conspiração total, assim. Porque... Entra em teoria da conspiração, mas o quanto que uma teoria da conspiração é só uma teoria hoje em dia, não é mesmo? Tem muita loucura relacionada a isso, porque falam que foi os zionistas que mataram o Kennedy, né? Essa aqui é a grande parada. Tem isso também. Essa organização, o que é esse lobby, né, nos Estados Unidos? É uma agência, uma ONG, que favorece as relações com o governo estrangeiro, né? De Israel, no caso. Então, mas aí tem um monte de ilegalidade nessa parada, entendeu? Por quê? Porque existem lobbies de outros países, oficialmente nos Estados Unidos, e eles não se consideram, eles não estão nesse grupo, porque você tem que se cadastrar num grupo, entendeu? Mas olha que bagulho muito louco, né? Essa ideia de pró-Israel, que eles vendem nos Estados Unidos, eles têm uns objetivos centrais, assim. Então, o primeiro é defender, a qualquer custo, o Israel. Isso faz parte da missão do AIPAC, que os Estados Unidos têm que investir dinheiro pra proteger Israel. Pra você ter uma noção da escalada, Chay, em 99, os Estados Unidos gastavam em torno de 26 bilhões pra proteger Israel. 10 anos depois, subiu pra 30, e pra 10 anos depois, subiu pra 40 quase. O apoio financeiro, 40 bilhões de dólares pra comprar míssil, armar, pra fazer tudo lá, sabe? E aí que entra o lobby, né? Porque esse aumento de grana que vai para Israel também tá ligado a um aumento da atuação do AIPAC, né? Com o financiamento de campanha, de político e tudo mais. Eles compram, basicamente, políticos dos dois lados, tanto dos democratas quanto dos republicanos, financiando a campanha, fazendo doação. E esses políticos são meio que fazem a vontade de Israel lá dentro, né? Basicamente. Não eles são, tipo, a porta-voz do Netanyahu dentro dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia nessa relação de investimento nas eleições e o quanto uma organização estrangeira
é perigosa pra qualquer país, né? Aham. Mas aqui especificamente dos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, eles conseguem eleger em 2022, presta atenção nisso, Thiago. Em 2022, eles elegeram 98% dos candidatos que eles apoiaram. E eles apoiam democratas e republicanos. Foda-se. Aham. Mas aonde tem dinheiro deles, eles conseguem eleger o pessoal porque é muita grana. Então, o Senado e a Câmara dos Deputados lá, né, que seria a House of Representatives dos Estados Unidos, eles são todos tipo de calça riada pra Israel, pra essa organização do AIPAC. Isso fica muito claro quando a gente vê as visitas do Netanyahu nos Estados Unidos, né? Quando ele vai num congresso, numa câmara, a recepção que ele tem é como se, assim, eles estão recebendo o presidente de fato do país, tá ligado? O líder, o cara que comprou eles. E sabe o que é o mais interessante, mano? Boa parte desse dinheiro não é pra fazer cartaz e propaganda na TV dos políticos. Aham. Boa parte desse dinheiro é pra criar propaganda contra os candidatos que são anti-Israel. Então, a maior parte desse dinheiro é pra investir por candidatos que são fortes pra ganhar a eleição, e aí eles gastam dinheiro pra fazer propaganda pra poder desmerecer os candidatos. Essa que é a grande parada do AIPAC. Então, ó, pra você ter uma ideia, em 2019, 72 membros do Congresso, eles faziam parte desse esquema do AIPAC. E isso é super perigoso. Porque o que acontece? O objetivo deles, o objetivo de Israel, né? Porque a gente tem que pensar que o AIPAC, essa associação, ela é uma associação que trabalha para o governo de Israel. Isso é bem claro. Sim. Então, os zionistas do mundo mandam dinheiro para essa associação, e essa associação gasta dinheiro para defender os interesses de Israel, que é um estado fascista. E tem isso, né? A AIPAC, ela não é exclusiva. Ela é o caso norte-americano que a gente tá discutindo aqui, né? Mas a gente ainda talvez chegue em nomes como CONIB e a ONG Stand With Us aqui no Brasil, né? Teve casos de censura recente relacionado ao lobby sionista aqui no Brasil, né? Então a COINB é uma entidade que representa Israel também. E aí, a gente tem que deixar muito claro, porque o AIPAC, ele gasta muito dinheiro pra convencer as pessoas de que tudo é antissemitismo. Se você falar mal, é antissemitismo. E eu quero que os zionistas vão tomar no meio do deles mesmo, todos eles. Ai, mas você é antissemita? Não sou antissemita. Eu gosto de palestino. Exatamente, né? Pra quem não sabe, os palestinos são semitas, né? Os povos originários da região são semitas. Árabes, judeus e hebreus. Todos eles são semitas. Todos eles são semitas. A grande parada é que o problema não é o judeu, o povo judeu. Porque, na verdade, o povo judeu, isso é uma construção imaginária histórica. Essas pessoas migraram, elas estão em outros lugares. Ou você se identifica pela religião, ou por algum grupo étnico. Mas o grupo étnico judeu, ele é muito misto. Ele não é único. Tipo assim, por exemplo, você pega os ciganos. Os ciganos, eles convivem com os ciganos e eles têm características muito únicas que você classifica eles como ciganos. Sim. Os judeus é uma questão muito louca. Porque você tem judeus que são praticantes da religião judaica e você tem os zionistas, que não são praticantes da religião judaica. Não é necessariamente você é um judeu e você segue o judaísmo. E essa que é a grande parada. Porque os judeus, eles não gostam dos zionistas. E os zionistas não gostam de judeus. Eu acho que o ponto do porquê os judeus não gostam dos zionistas é por esse sequestro da religião que eles fizeram. Porque eles não praticam, e eles adotam práticas que são até consideradas ofensivas dentro da religião, né? É como se você estivesse enganando ali o seu Deus. E é uma loucura, né? Religião, né, velho? Sempre tem um lado podre. Religião é doideira. Religião é doideira, mano. Não tem como. Religião, ela explicava a realidade pras pessoas num passado primitivo, mas hoje, pra mim, se você falar de Deus, Jesus Cristo e falar de Thor, é a mesma coisa. É um mito, porque nós estamos vivendo em 2025. Pelo amor de Deus, quem tá olhando pra cima e falando com nada, você tá numa instituição psicológica. Desculpa, esse é meu ponto de vista. E foda-se, tá ligado? Porque você tá falando com nada, você é louco, tá ligado? Se você pega uma pessoa na rua que tá falando sozinha, você não fala que essa pessoa precisa de uma ajuda, de um profissional? Você entendeu? Aí o pessoal agora tem manicônios gigantescos, né? Que são chamados de igreja. E essas pessoas ficam lá. Mas assim, nessa questão dos sionistas ainda é pior, porque eles se utilizam de algo que eles nem praticam. Sim. Eles nem praticam isso. E isso é perigoso pra caralho, porque tem muito dinheiro envolvido, mano. Tem muito dinheiro envolvido. E esse dinheiro é justamente para incentivar que o governo dos Estados Unidos ajude Israel a expandir no
Oriente Médio. Porque os Estados Unidos tem um problema com o Irã, já teve problema com o Iraque. Então, o Israel é meio que, tipo, aquela porta ali. Na verdade, né, o Israel é tipo um proxy dos Estados Unidos. Muita gente fala, né? É um posto avançado do imperialismo norte-americano. E é uma definição, acho que, bastante precisa. Quer dizer, eu não... Aí é que entra a questão, né? Será que Israel é o proxy dos Estados Unidos ou os Estados Unidos que é o proxy de Israel? Não, eu acredito que Israel, ele é o proxy dos Estados Unidos. Sabe por quê, mano? Embora eles influenciem muito nos Estados Unidos, eles precisam influenciar os Estados Unidos, entendeu? Pra conseguir dinheiro pra que Israel consiga sobreviver. Precisa. Eles precisam da AIPAC lá funcionando. Exato. Então, eu não acho que os Estados Unidos é o proxy de Israel. Eu acho que, por exemplo, presidentes burros como Donald Trump, ele vira um proxy de Israel. Porque ele é burro. Ele não tem um discernimento, ele não tem inteligência pra isso, mas entendeu? A própria eleição do Trump, ela vem com apoio de Israel muito forte. Não, ela vem, mas é exatamente porque o candidato é fraco mentalmente. Por que você não vai apoiar um cara que vai fazer tudo o que você pedir? Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Então você quer dizer que talvez em determinado momento os Estados Unidos possa funcionar como um proxy de Israel. Por conta, acho que, dessa interferência. Exatamente, porque isso é uma interferência direta, né? Não tem como negar, né? Se você tem um governo estrangeiro botando dinheiro numa organização do teu país que financia candidato na eleição e que influencia pra caramba, e que compra... E que, peraí, né? Também tem a questão das big techs de toda a mídia e não é também só... tem, mas eles estão juntos, organizado. Aham, sim. Não é tipo assim, é porque a Apple também apoiou o Trump. Não é porque a Apple também apoiou. Eles apoiaram em conjunto. Existia um interesse deles pra isso, tá ligado? E é tanto que quando o Trump vai pro poder, ele faz o que ele falou que ia fazer, deixar os ricos mais ricos. Você acha que o CEO da Apple vai reclamar? Você acha que o Zuckerberg vai reclamar? Que ele tá ficando mais rico? Até dia desses o Elon Musk tava lá, né? E brigou, tretou lá dentro, ficou com raivinha. Porque eu acho que na cabeça doente do Elon Musk, eu vou falar sério, não tô protegendo o Elon Musk, mano. Eu juro pra você que eu quero que um satélite dele caia na cabeça dele. Mas, eu juro pra você que na cabeça do Musk, ele tava tentando ajudar o governo. De verdade. Mas aí, ele teve que enfrentar os interesses das pessoas ricas. E ele não conseguiu enfrentar esses interesses, entendeu? Por isso que ele sai brigado de lá. Porque assim, de um ponto de vista muito simples, a gente pode analisar o Trump como um incompetente. Tudo que ele colocou à mão, não sei se você sabe disso, Thiago, mas tudo que ele colocou à mão, ele faliu. Boa parte dos empreendimentos dele foram pro caralho, porque ele não soube... administrar. Ele não sabe administrar. Ele faliu tudo que ele pôs à mão. Inclusive os Estados Unidos, no primeiro mandato dele. E agora, ele tá falindo de uma forma mais profunda. Detalhe importantíssimo. Ele conseguiu falir cassino. Mano, como que você fale cassino, irmão? Tá ligado? A maior armadilha de catar dinheiro da humanidade, depois da religião, que é o cassino, o cara conseguiu falir. Você entendeu? O bagulho é assim, que não tem como dar errado. Depois que você já tem, não tem como dar errado. O cara conseguiu fazer o bagulho dar errado. Você entendeu? Então, eu acho que assim, eu não considero os Estados Unidos um proxy do Israel. Eu acho que o Israel usa a fragilidade dos Estados Unidos e não é da população, gente. Porque a população tá cagando pra Israel, gente. Tá cagando pra Israel. A gente viu uma mudança, né? Eu tava vendo algum estudo que saiu recentemente mostra que o apoio a Israel diminuiu nos Estados Unidos, da população. Eu acho que isso vem desde do conflito com o Irã. Aquilo ali, acho que virou muita pessoa, fez muita pessoa... Eu acho que veio um pouco de antes. Eu acho que veio com o começo da guerra com a Palestina. Ali começa a intensificar essa... Faz sentido. Sabe por quê? Tem um motivo. Começa aí, sim. Porque a inflação tá alta, a moradia tá insustentável nos Estados Unidos, a alimentação tá cara, e aí os Estados Unidos começam a mandar dinheiro, bilhões de dólares, pra Israel fazer uma guerra contra um povo que tá de chinelo. Você entendeu? E aí a população começa a ficar tipo, mano, que merda é essa? Por que você tá mandando dinheiro pra lá? Eu não quero que meus impostos sejam enviados pra Israel. Eu quero que meus impostos façam minha vida nos Estados Unidos melhor. Esse que é o ponto de vista. Com a intensificação da guerra e com a mudança do Trump, e o Trump fazendo todas essas cagadas, que eu acho fenomenal, gente. A gente tá vivendo um momento, eu acho que esse momento é importante. De duas uma. Ou a gente vai entrar em guerra agora, e eu não acho que os Estados Unidos ganhem essa guerra. Mas em guerra com quem? Com a Rússia? Com o mundo. Com o mundo. Porque de certa forma já tá caçando briga, né? Já tá caçando conflito com todo mundo. E ele quer essa briga, porque guerra nos Estados Unidos quer dizer que é dinheiro.
dinheiro, é muita grana. Israel vai estar do lado, alguns países da União Europeia eu acredito que vão ficar do lado dos Estados Unidos, mas eu não acho que são todos. Essa que é a grande parada. Eu não acho que Portugal vai se alinhar, eu não acho que a Espanha vai se alinhar. Mesmo ele sendo de extrema direita, eu não acho que a Itália vai se alinhar por causa da vida deles. E eles sabem que a guerra, se estourar, vai estourar lá. Por que vai estourar uma guerra no Brasil, tá ligado? A gente é gigante, mano. Não faz sentido estourar uma guerra no Brasil. Não faz sentido estourar uma guerra na África, do ponto de vista econômico. Vai estourar uma guerra no Oriente Médio. Aí tá todo mundo cagando, principalmente a Europa. A Europa caga porque acontece no Oriente Médio. A única diferença disso é Israel. Quem vai fazer guerra na Rússia? Na real, do lado da China. Você é louco? Fazer uma guerra na Rússia é uma loucura, no território russo. Porque todo mundo que tentou perdeu. Só o Japão que ganhou, né? Na Manchúria. Não foram experiências bem sucedidas, né? Por vários fatores. Napoleão tentou e se fudeu. E Hitler tentou e se fudeu. E a gente viu também algumas notícias daí dos Estados Unidos, do Trump, de que ele estava enviando 2 submarinos nucleares com capacidade nuclear para próximo da Rússia, né? Acho que na última semana teve uma escalada aí, né? Porque acho que ele é vice-presidente, o Medvedev. Não, ele não é o vice-presidente, ele tá Ele tá no governo do Putin, no campo, né? armado lá. Ele tá, tomando conta meio que das forças armadas lá. Ele teve um bate-boca com o Trump não gostou e falou que em resposta ia mandar os navios pra lá, o submarino nuclear pra lá. Mas também tudo isso vem naquela esteira do caso do Epstein, né? Também tem isso. E de repente o Trump falou que ia liberar os arquivos e de repente não liberou mais, porque falaram que o nome dele tá lá. De repente não vale a pena. Mano, e tem muita coisa nesse... Mano, é que assim, esse episódio não vai dar pra falar sobre tudo. Não. Mas tem essa questão das tensões entre Rússia, mas não acho que é uma tensão, porque, mano, eu juro pra você... Eu acho que é bravata, eu acho que é pra tirar a atenção de alguma outra coisa, sabe? Pra distrair. O pinto do Trump é tão pequeno que ele não tem coragem de botar pra fora. Essa que é a grande parada, mano. É tipo, ele não tem coragem, sabe? Ele não tem coragem, sabe por quê? Porque como que ele vai começar uma guerra com uma potência nuclear, irmão? Não tem como você começar uma guerra com uma potência nuclear, você entendeu? Uhum. Por quê? Esse conflito... Gente, Israel tá envolvido nisso também, tá? Não acho que não. O AIPAC também tem seus interesses ali. Então o que acontece? A treta foi... Não sei se você lembra claramente, mas essa treta de Estados Unidos com Rússia, ela tá relacionada com uma fala que o cara deu, dizendo que a Rússia, ela tem um sistema automático de lançamento de ogivas nucleares. Que é o mão morta, não é? Mão morta, exatamente. Então mesmo se você matar toda a liderança russa, o bagulho pode ativar sozinho e tá apontado pros Estados Unidos. Isso, existe esse sistema na Rússia, que ele falou que existe, né, o mão morta. Israel também tem, né, que é a opção sanção, que seria a mesma coisa, né? Então, mas eu acho que é só a Rússia tem um sistema automático, entendeu? Tá, entendi. Porque o da Rússia é automático. Entendi. Eu não sei como que funciona essa merda lá, porque não é muito claro, mas Israel tem isso, mas eles precisam sancionar. Na Rússia, é aquela parada, se você matar todo mundo do governo... Não precisa que ninguém aperte um botão, passe uma lei, nada. Vai na hora, assim, ó. Vai na hora, exatamente. Solta. Tá. E é isso que deixou o Trump puto. Porque, tipo, os caras estão ameaçando a gente e não sei o que lá, por isso que ele mandou os submarinos, entendeu? Uhum. E o cara tá cagando. Porque aquilo é Rússia, né, mano? É o Paraná europeu. Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? E assim, a Rússia fala isso por quê? Porque ela sabe o poderio dela na geopolítica mundial. Israel tem um interesse de que a guerra aconteça, porque isso é dinheiro, sabe? Se você parar pra ver, a maior parte das companhias de armamentistas dos Estados Unidos são zionistas. Uhum. Sim. Você entendeu? As redes sociais são zionistas, né? A gente sabe disso. A gente viu desde o começo dessa guerra da Palestina, por exemplo, se você pega o Meta fez de tudo pra minimizar os problemas, pra abafar o conflito, pra fazer desaparecer tudo que tava acontecendo. Não, e ainda faz. Vira e mexe, eles soltam uma atualização proibindo alguma outra coisa, ou classificando alguma outra coisa como antissemitismo. Você colocar termos como isso desde o começo, né? O Elon Musk fez no X, de você banir termos, né? Tipo, do Rio ao Mar, Palestina Livre, banir banir imagens que tenham e aí que começa a vir essas manifestações, né? De usar a melancia, de usar emojis que usam as cores da Palestina como protesto, né? Que aí não tem como você banir. É interessante isso, né? Porque eles vão colocando cada vez mais barreira e as pessoas vão encontrando formas de furar essas barreiras, né? De comunicação. Exatamente. Mas ainda é um campo muito desfavorável para qualquer manifestação pró-Palestina. O sistema, eu vejo assim, cara. Eu vejo que a AIPAC
ela é um braço do nazismo que se desenvolve pós-guerra. Porque eles estavam relacionados, né, com Hitler na Segunda Guerra Mundial, eles têm os acordos, existe investimento dos caras no Estado alemão. Cara, eu tava vendo uma notícia no Brasil de Fato. Na verdade, um artigo do Monitor do Oriente Médio que foi republicado no Brasil de Fato, falando sobre a aliança Estados Unidos e Israel. E uma coisa muito interessante aqui, que ele fala de várias organizações sionistas que existiram desde do início do século XX, e que a maioria dessas organizações ainda existem. Elas são anteriores até mesmo à ONU, né? Se a gente parar pra pensar. E elas ainda existem, né? Defendendo as mesmas ideias, né? Parece que, tipo, parou no tempo, né? O que aconteceu. Não, e também a gente percebe como elas são instituições sólidas, tá ligado? Permanentes. Sim, antigas. Então, assim, tem muito poder. É uma galera que tem muita ligação. Que é foda, né? Então, a gente vê essa situação e esse questionamento pra quem acompanha os Estados Unidos, né? Teve até aquele, o Tucker, como que é? O Carson Tucker, que ele era um âncora da Fox News, cara. Fox News é tipo assim, basicamente, não sei se você tá ligado que a filha do Trump tá na Fox News, né? Ela tem um programa lá. A Ivanka? Não, é uma outra da família Trump lá. Não, o Tucker Carlson é um apresentador desses programas tipo Night Live, né? Não, na verdade ele tipo foi para o YouTube, praticamente, né? Aham. Ele foi pro YouTube. É o cara que entrevistou o Putin. Eu tô confundindo. Esse é o que entrevistou o Putin. Esse cara é o que entrevistou o Putin. E aí ele entrevistou um senador dos Estados Unidos, que, se eu não me engano, ele é o Ted Cruz, do Texas, se eu não tô enganado. Eu acho que é do Texas. Que é o cara que fala, que durante essa entrevista ele fala que ele que esse Ted Cruz, ele vem a família dele é de Cuba. E ele fala que ele odeia os comunistas, mas que quem, na verdade, perseguiu a família dele foi a ditadura do Batista. Na verdade, ele nasceu no Canadá, né? Ele nasceu no Canadá. O Ted Cruz é do Canadá. Por isso que ele não pode se candidatar a presidente, né? Porque ele não é cidadão. Mas entendi. Ele nem estadunidense é. Entendeu? Tipo, é uma loucura, cara. É uma loucura. E aí ele entrevistou o Ted Cruz. E nessa entrevista, ele fez perguntas sobre a Palestina, o que estava acontecendo lá, né? Mas o cara não sabia responder, cara. Ele foi questionado sobre o AIPAC e ficou super constrangido. Por quê? Porque é evidente que a população dos Estados Unidos está frustrada com esse gasto, né? Com essa guerra, com essas situações que o estadunidense tem que passar, sendo que eles gastam um dinheiro absurdo pra sobreviver nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos, quem já foi pros Estados Unidos e ficou lá, não de turista, né? Ficou lá trabalhando, pagando imposto, sabe o quão caro é você sobreviver nos Estados Unidos. E aí você vê bilhões de dólares sendo enviado para uma nação estrangeira que não tá nem cadastrada oficialmente como uma nação, uma organização de lobby, fica injetando dinheiro dentro do governo para que seus interesses passem. Então, assim, gente, Israel é perigoso. As associações brasileiras zionistas também são perigosas, como a CONIB, né? São perigosas. Recentemente. A gente teve uma censura recente, né, do evento Flipei que ia acontecer. Poucos dias antes, a prefeitura cancelou a participação por conta de manifestação pró-Palestina. Então isso acontece aqui, tá ligado? Então a gente tem que ficar de olho e a gente tem que suprimir essas organizações. Por que tem uma confederação israelita no Brasil? Tipo, existem os judeus que estão aqui, por N motivos, fugidos da guerra, né? Migraram pra cá, que é uma situação. É um imigrante, assim como todos os outros. Agora, você ter um lobby dedicado aos interesses de Israel... vai se fuder, mano. Isso, na verdade, tinha que ser proibido no Brasil. Isso devia ser proibido no mundo, né? Porque não é só Brasil, não é só... a Argentina também tem, né? O governo Milei, ele é totalmente subserviente a Israel. Também. Garantiu direito... Mas o Milei, ele é tipo um Trump sem dinheiro, né, mano? Ele é um Trump sem dinheiro, É tipo Mas isso, então, né, mano? Se a gente tivesse aqui no Brasil o Bolsonaro, ia ser igual. Não, é que o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro é melhor que o Milei, porque o Bolsonaro ainda ele conseguiu organizar uma facção criminosa, você entendeu? O cara comprou 80 e tantos imóveis com dinheiro vivo. Não, mas aí nós seríamos cadelinha de Israel, entendeu? Com ele. Não, com certeza. Ele é uma cadelinha de Israel, com certeza. Assim como a Argentina tá sendo agora de Israel e como os Estados Unidos é também, às vezes.
Quer dizer, é bastante, né? E você falou do debate com o Ted Cruz, teve um outro também interessante, né? Que foi uma roda de debate com os candidatos à prefeitura de Nova York, né? Também. Onde a entrevistadora fez uma pergunta pra qual seria a primeira viagem oficial que você faria caso eleito. Eu vou pra Israel. Todo mundo, assim, foi unânime, todo mundo falou, eu iria pra Terra Sagrada, pra Israel. Eu iria fazer a minha 4ª viagem pra Israel esse ano, tá ligado? Todo mundo falou que ia pra Israel, menos o Mandani, que é o candidato socialista. E a resposta dele foi tipo assim, acho que ele falou que faria uma viagem interna pra conversar com as pessoas do estado, alguma coisa assim. Ele deu uma resposta que faz sentido. Aí ela questiona ele de novo e ele fala, eu não sou o chefe de estado pra ter que viajar pra Israel. Meu interesse é com a população de Nova York e as coisas que tem que acontecer em Nova York. Sim. Sobre a relação de Israel, eu não tenho... Isso não é meu dever. Meu interesse é aqui. E aí a jornalista insiste. Não, mas você não viajaria pra Israel? Ele falou, não tenho... O meu plano de governo é sobre Nova York. O que eu gosto é que ele não dá uma resposta negativa, mas ele fala assim, o meu interesse é Nova York, mas eu conversaria com as comunidades judaicas aqui, barará. Até chega um momento que fala assim, você acredita no direito de Israel de existir? Tipo... Que pergunta merda, tá ligado? Caralho, e aí os outros candidatos ficam assim, claro que não, né? Claro que não. A gente tá vendo claramente que esse cara não acredita em Israel. É uma loucura. Mas, gente, a gente trouxe esse episódio aqui pra fazer essa reflexão com vocês aí, uma síntese sobre o que é esse AIPAC e o que é a CONIB também. Trabalha quase na mesma função do AIPAC, mas com menos poder no Brasil, muito menos, mas não achem que eles não têm interferência geopolítica no Brasil, porque eles têm sim, tá? E essa galera, eles não são os judeus, eles são os fascistas israelitas. É outra coisa, tá ligado? Você Exatamente. Não pode comparar essa organização criminosa com os judeus. Os judeus são pessoas pacíficas que estão inseridas dentro da sociedade brasileira e internacional e eles não estão nesses conflitos. Quem está nesses conflitos são aqueles que se chamam de judeus, mas são zionistas, e o zionista é nada mais do que o fascismo israelita, beleza? Exatamente. Então, vamos ficando por aqui nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não seguiu as nossas redes sociais, vai lá e segue nossas redes sociais. Temos lá os conteúdos que a gente tá lançando, são conteúdos bem interessantes. A gente tá pensando em fazer algumas coisas no futuro também pra mudar sobre isso. Temos o Instagram, temos o TikTok, e também esses episódios estão sendo postados aqui no YouTube, se você tá ouvindo aqui. Se você tá no YouTube, saiba que tá lá no Spotify ou nas outras agregadores de podcast, né? Na Amazon, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em vários lugares. E se você tá nessas plataformas de podcast, saiba também que estamos com o nosso conteúdo no YouTube. Beleza? Eu acho que é isso, né? Vamos se despedindo, Thiago? É isso. A gente vai ficando por aqui e a gente volta no próximo episódio que sai logo mais. Fique de olho. Pega as notificações. É nóis. Vai lá. Falou. Falou.